Bom, Pronto. Tá já colocado? Tá, né? Bom, então vamos continuar as apresentações. Agora quem vai apresentar é o grupo 5, composto pela Laura, pelo Lucas e pela Patrícia. Eles vão apresentar o tema de números primos gêmeos. Então, ótima apresentação para vocês, tá? Douglas, a gente está com um pequeno desfalque. A Paty, ela não conseguiu. A Paty, ela teve imprevisto, não conseguiu participar, mas a gente vai apresentar mesmo assim, tá bom? Tá, sem problemas, não tem problema quanto a isso. Beleza. Bom, então o nosso tema é esse que o Douglas falou, como aplicar números primos gêmeos, né? Como explicar e aplicar. Pode passar para o próximo, Laurinha. Então, a gente pensou que é uma sequência didática para os alunos no final do ensino fundamental 1 e nos anos iniciais do fundamental 2, ou seja, quinto e sexto ano, né? E a gente se programou mais ou menos para de 3 a 4 aulas de 50 minutos. Bom, a primeira aula que a gente pensou para iniciar o assunto seria... Para mim não está aparecendo, Laura, eu acho. Seriam múltiplos e divisores, né? A gente, então, contextualizaria... Carregou já? Agora sim. Oi, eu tô vendo, tá? Só para... Obrigada, Douglas. A gente, então, contextualizaria para eles o que são divisores e múltiplos, né? Então, primeiro a gente explicaria que B é divisor de A, ou se A é múltiplo de B, se B e C, se B vezes C é igual a A, para um C inteiro. E depois a gente explicaria formas de encontrar os múltiplos e os divisores, né? Então, para encontrar os múltiplos de A, por exemplo, a gente multiplica o A por outros números inteiros. Já para encontrar os divisores de A, a gente consegue dividindo A por B, e quando o resto dessa divisão for zero, a gente conclui que B é divisor de A, né? E para isso a gente trouxe um exemplo aqui, do que são os múltiplos, né? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, e assim sucessivamente, a gente apresentaria isso para os alunos, né? Nessa primeira aula. A mesma coisa para um 4, apresentaria os múltiplos do 4, e posteriormente, né, no fim da aula, a gente trouxe uma ideia de exercício, né, para fixar o tema. E o exercício, na real, seria selecionar uma sequência de números, alguns números, e perguntaria para os alunos quais deles são divisíveis por 8, para eles treinarem o que eles aprenderam na sala, né? Então, eles pegariam 38, dividiriam por 8, iriam verificar se o resto era 0, no caso não, o resto é 6, mas no B, por exemplo, 40, eles iriam fazer a divisão, iriam conseguir chegar no resto 0, e assim sucessivamente. No D também, veriam que o resto era 0, e no F também, 88, veriam que o resto era 0, através do método da divisibilidade. E aí, para contextualizar o tema de números primos, primos gêmeos, a gente apresentaria para eles os números primos. Daríamos a definição formal dos números primos, né? Então, chamamos de número primo um número que só tem 2 divisores positivos, né? 2 divisores distintos, um e ele mesmo. A gente apresentaria também uma forma de encontrar esses números. A primeira forma que a gente viu, e a gente chegou até a ver nas nossas aulas aqui, é o crivo de Aristóteles. É um método bem prático, em que você pega um certo conjunto numérico finito e, por exemplo, aqui a gente selecionou do 1 ao 100 e encontra o primeiro número primo, que é o 2, né? E a partir daí a gente removeria todos os múltiplos de 2. A mesma coisa a gente faria com 3, porque foi o que sobrou, iria removendo todos os múltiplos do 3, depois o 5, o 7, e aí a gente chegaria nos números primos. Aqui a gente trouxe um GIF para que ilustra isso, como seria a passagem dos alunos realizando, né? E selecionando, escrevendo quais são os números primos. É bem legal esse GIF. E um outro método que a gente pensou também é um método que faz com que as crianças possam participar, né? Uma forma em que todos interajam entre si. A partir do momento que a gente explicou para eles uma definição de números primos, a gente pensou na seguinte atividade. Desenhar a tabuada no chão, ou seja, a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, só os resultados, né? E daria para cada aluno
um número entre 1 e 100. E eles teriam que se posicionar nessa tabuada no chão, convidando os amigos. Por exemplo, eu vou explicar mais para frente como vai funcionar. Mas então eles receberiam esse número, e se eles conseguissem formar um retângulo, eles definiriam que aquele número é um número composto e não um número primo. Por exemplo, se eu oferecesse para o Douglas seria o nosso aluno aqui, um exemplo, a gente daria para ele o número 6. Ele chamaria alguns amigos dele, alguns colegas da classe, e eles se posicionariam nessa tabuada no chão, desenhada com giz, e eles teriam que formar um retângulo. Se o retângulo fosse possível de se formar, o número é um número composto, ou seja, ele escreveria na plaquinha que ele recebeu, 6 não é primo. Agora, por exemplo, pode avançar, Laurinha. A gente chega no 10. Agora a Laura, por exemplo, é o número 10. Ela também convidaria alguns amigos, além dela, para montar esse retângulo e verificar se ela chega num número composto ou não. Agora, um exemplo de um número primo, o 7. A gente consegue verificar que a gente consegue escrever o 7 como uma linha, mas a linha não vale. Isso vai ficar claro para eles. A gente explicaria para eles antes, né? Ou seja, não pode formar linhas, a gente tem que tentar formar retângulos. Quando a gente tenta formar um retângulo com 7, a gente não consegue. Sempre vai ficar um aluno fora do retângulo nessa tabuada. E assim a gente passaria para eles uma forma de interagir e verificar se eles são números primos ou não. Bom, é isso. Isso. Vocês estão me ouvindo, né? Gente, tá de boa o áudio? Vocês conseguem me ouvir? Tá perfeito, Laurinha. Beleza. Então vamos lá, o que são primos gêmeos, então? Que é, no final das contas, o propósito dessa sequência didática, que eles entendam que são primos gêmeos. Então, a gente fala que 2 primos são gêmeos quando a diferença entre eles é 2. E a gente resolveu trazer isso com um conceito mais básico, né? Para ficar mais próximo da realidade deles, do que dizer que é igual a 6K mais ou menos 1, ou algo parecido com isso. Trazer algo mais prático, mais perto da vivência que eles estão acostumados. Até para não assustar, nem nada. E pensamos, claro, também como tratar com esses primos gêmeos de uma forma lúdica, porque a intenção é que sempre que a gente cria uma conexão emocional com um conteúdo que está sendo desenvolvido, a gente consegue gravar esse assunto. E a ideia é que não seja mais uma aula de matemática, que eles conheçam esse assunto, que eles gostam, que eles criem uma relação boa, tanto com a matemática quanto com os assuntos que a gente está trabalhando. Não seja algo pesado, que acho que a matemática já tem muito essa ideia, né, de ser difícil e chata. A ideia é criar um pouco disso, então trazer uma forma lúdica, mais uma vez, para eles trabalharem os assuntos. Então, a proposta dessa dinâmica seria escrever os números de 1 a 100 no chão, pode ser novamente com giz, num pátio, numa quadra, em qualquer espaço aberto que tenha, acho que a escola costuma ter de sobra, e pedir para cada aluno ficar em cima de um número primo. Aí a gente aproveita os conhecimentos da dinâmica passada, que eles já descobriram vários números primos, que podia ser até o 100, ou até um número que for mais conveniente para o professor que estiver trabalhando, até o 30, até o 50. As mãos para dar a mão, né? E aí a gente tem um par de primos gêmeos. Então vamos ver isso na prática. A gente escreve os números de 1 a 100 no chão. A gente escreveu essa tabela desse jeito porque era conveniente para a gente, para não correr o risco de separar 2 números primos, de ficar um numa linha e o outro na linha embaixo. Mas qualquer configuração, de preferência que não separem os primos gêmeos, é suficiente, é interessante para a gente. Então, a gente escreveu aqui todos os números, de 1 a 100, podia ser até quantos a gente quiser. E aqui a gente marcou quais são os primos. Então, nessas casinhas que estão pintadas de amarelo, teria um aluno em pé, em cima. Quando o aluno conseguisse esticar a mão e dar a mão para o amiguinho que está próximo, ao lado, não pode ser para trás, a gente deixava essa parte clara. Então, é porque os dois formavam um par de primos gêmeos. É legal que a gente também trabalhe a ideia que o conjunto não tem ordem. Então, é um par de gêmeos que a gente tem. O 13 e o 11, ou o 11 e o 13 são um par de primos gêmeos. Então, a gente tem o 3 e o 5 e o 7, o 11 e o 13, 17 e 19, 29 e 31. E assim diante. A gente mostra para eles vários pares de primos gêmeos. A nossa ideia era essa. E aí, propor um desafio para eles, no momento, um retorno à sala de aula, depois de trabalhar melhor esses conceitos,
da maneira que ficasse mais conveniente para o professor. E o nosso desafio é o seguinte: pensar que o mês que a gente está tem 31 dias. Que o dia de hoje é um número primo. E depois amanhã também. Então, que dias podem ser esses? Ou seja, o dia de hoje e o dia que seria depois de amanhã. Com essa atividade, a gente estimula eles a acharem os números primos num primeiro momento, para saber que dia é hoje, e depois olhar, dali 2 dias tem que ser primo também. Então, a gente trabalha com a ideia de diferença. Eles vão encontrar os primos gêmeos. Só um detalhe, seu áudio, Laura, ele está travando faz tempo já, mas dava para escutar. Agora parece que travou de vez, né? Com isso, eles acham todos os primos gêmeos menores ou iguais. Vixe, vê se assim foi melhor. Não tá melhor agora, Douglas? Então, eu não sei se é comigo ou se é com outras pessoas também. Aqui também estava travando. Tá. Não, vai continuando, Laura. Se travar muito e eu não conseguir entender... Dele. Não, tudo bem, não tem fica problema, tranquila. Depois eu gravo Volta um vídeo, se for o caso. Laurinha. Volta um pouquinho para essa parte do desafio. Não, fica tranquila, tá? Não tem problema. Deixa eu parar aqui só para não atrapalhar. Não tem problema. Foi bom você ter avisado. Vou falar mais devagar, ver se ajuda. Então, a gente pensou, depois de trabalhar quais são os primos gêmeos, que eles encontrassem os colegas e dessem as mãos para formar pares de primos gêmeos, que depois disso a gente propôs um desafio que eles podem fazer em sala de aula, podiam levar para casa ou discutir logo após a dinâmica ao retornar para a sala de aula também. Travou de novo, Laurinha. Você quer que eu tente passar essa parte? Nossa, não tô entendendo mais nada. 31 dias. E o dia de hoje é um número... Tá travando, Laurinha. Passa você, Bill. Fala você. Tá. Mas será que eu consigo ver com o seu slide? Acho que vai. Tá bom. Então, a gente pensou, a partir do que a Laura expôs pra gente, depois da atividade que os alunos estenderiam as mãos, enfim, e se encontrariam como primos gêmeos, a gente iria propor para casa, sala de aula, ou, enfim, ou logo após a atividade, que eles fizessem esse desafio, né? Então, o desafio diz o seguinte: o mês atual tem 31 dias e o dia de hoje é um número primo. Depois de amanhã também é. Que dias podem ser? Então, a gente tentaria estimular com isso que eles encontrem os números primos no calendário e a partir daí selecionassem, né, os números que são primogêmeos, ou seja, que tem diferença de 2. Então, aqui a gente trouxe o calendário de agosto, né, o agosto desse ano, tem 31 dias. A gente trouxe, então, tem o dia 3 e o dia 5, eles iriam selecionando, né, e fariam uma atividade assim, 3 e 5, 5 e 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, são as possibilidades, né, dentre os primos que a gente tem aí, de primos gêmeos. É isso, gente. É isso, gente. Obrigada. Obrigado. Alô? Então, no geral, eu gostei dessa apresentação. Inclusive, vai ser legal vocês usarem esse Microsoft Sway, Sway, o nome desse aplicativo. Vai ser legal do Office, né? Eu acho que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha usado. Então, vai ser bem interessante se vocês usarem. Ficou bem legal a apresentação, ficou dinâmica, né? Com os GIFs e tudo mais. Com relação a essas partes que travou, não fica tranquila, Laura. Eu sei que isso acontece, a internet é ruim. Já aconteceu comigo também, de apresentar trabalho e a conexão fica meio lenta, aí você virar um robô, né? Fica voz robótica, ou às vezes não dá para entender nada mesmo, isso é normal, né? Coisas dos novos tempos, né? Mas ficou muito boa a apresentação no geral, né? Parabéns aí. Eu também achei interessante essa questão de explicar o crivo. Óbvio que vocês acabam não focando só no tema que é números primos gêmeos, vocês acabam abrangendo mais coisa, né, fazendo um tema um pouquinho mais abrangente em relação ao tema do trabalho. Mas mesmo assim a proposta foi bem legal, tá? No geral. E essa questão de você usar
esses recursos como o GIS, estudo, né, fazer o desenho, né? É que aí, beleza, eu sei que fica meio difícil, por exemplo, você mandar fazer tudo de papel, né? Ou, né, escrever no GIS no chão é melhor. Mas aí eu acho que é interessante esse tipo de abordagem que os alunos possam participar, né? Se for do aluno sentar, não, do aluno ficar em cima do número e tudo. Vai ser uma abordagem também interessante e é uma dinâmica legal, né? Porque incentiva um pouco a sair daquela mesmice de ficar sentado na cadeira ouvindo o professor falar ou então fazendo exercício, né? Então eu acho que essa abordagem é válida, né? Não válida, né? Não só válida, mas interessante para esse contexto, né? E óbvio, né? Inclusive outro grupo, isso aí é só um comentário, outro grupo falou sobre a questão de ser online, presencial, né? Vocês podem fazer o trabalho focado tanto em online quanto presencial, tá? Eu sei que a ideia é que seja focado no presencial, porque a gente espera, né, que em 2022 possamos, pelo menos no início, voltar mais ou menos, né, pelo menos a ser presencial, então talvez dê para aplicar, né, porque por enquanto tem algumas coisas que voltaram, está aquela bagunça, né, uma semana fica em casa, aí fica 10, enfim, né, para mim, entre aspas, não voltou né, voltar mesmo. Então, parabéns, eu acho que a abordagem de vocês é bem interessante, tá? Gostei bastante. Obrigado, Douglas. Legal. Alguma dúvida, comentário sobre esse grupo, sobre o tema, alguma coisa?